Nós vamos conversar sobre uma recente alteração, na verdade não é tão recente assim, é uma lei nova que surgiu no ano de 2013, regulamentando a atividade da lotérica, as permissões, as concessões que são realizadas para o pessoal que realiza essa atividade. E surgiram várias dúvidas, várias polêmicas em relação às novas regras que estabeleceram prazos de renovação do contrato, novas atribuições para o pessoal que presta o serviço de lotérica, dentre várias outras questões que estão sendo discutidas ainda em juízo, a aplicação dessa lei, se aplica a nova lei já para o pessoal que já tinha contrato em vigor ou não, ou só para quem vai realizar um novo contrato, a questão da licitação. Então o Dr. Leonardo vai esclarecer para a gente aqui os principais pontos que foram aí discutidos ultimamente na mídia em relação a essa questão da lotérica. Esses tipos de contrato, eles são na verdade permissões. A Caixa Econômica Federal, que é a detentora dos direitos sobre loterias e vários outros serviços prestados pela Casa Lotérica, ela faz um contrato de permissão com um particular e esse particular exerce essa atividade de lotérico de uma maneira provisória. É uma permissão para que ele possa prestar aqueles serviços que na Caixa Econômica Federal estariam habilitados, mas aí ela autoriza um particular em razão da conveniência, da possibilidade de expandir o negócio, ela autoriza que um particular preste esses serviços a que somente a Caixa estaria habilitada num primeiro momento. Doutor, só uma dúvida que até iniciando aqui as perguntas. Então, até então, o pessoal que prestava o serviço de lotérica tinha um contrato, uma permissão para ter sua lotérica, não tinha uma regulamentação legal até 2013. Então, essas regras eram estabelecidas apenas no contrato e poderiam ser estabelecidas aí qualquer tipo de regra dentro de uma legalidade, evidentemente, mas não tinha nada específico a isso. E agora surgiu, em 2013, essa nova legislação que passou a regulamentar essa atividade, seria isso? Exatamente. Esse contrato de permissão, ele era regido pelas leis ordinárias. Lógico, ele, como é um contrato de permissão, ele tem aspectos de direito público e de direito privado. Mas, para simplificar o entendimento, até o advento da Lei 12.869 de 2013, a questão era feita de acordo com o interesse das partes. Não havia uma lei que regulamentasse a atividade dos lotéricos e então, com o advento dessa lei, passou-se a ter vários critérios de funcionamento que, se a pessoa interessada em exercer essa atividade de lotérico se habilitar, ele deve seguir aqueles critérios adotados em lei. Na verdade, a lei veio dar mais legitimidade à questão, adotando uma série de procedimentos, como a licitação para poder se habilitar como lotérico, a necessidade de exercer alguns serviços determinados na lei, que antes não tinha essa exigência legal. Agora, a partir dessa lei, existe essa exigência legal. Então, qual que é o ponto primordial, a questão central que vem sendo discutida? Até que ponto esses lotéricos que já tinham contratos vigentes antes da lei serão afetados por essa nova lei? Como é que vai funcionar a vigência do contrato, as obrigações desse contrato em face dessa nova lei? É essa questão que nós vamos tratar nesse vídeo. Em um primeiro momento, como a lei veio trazer novas obrigações para a atividade dos lotéricos, nós temos que entender que, quanto a essas obrigações, a lei não se aplica aos contratos já vigentes. É uma questão muito simples. Se a lei não estava vigente à época da assinatura do contrato de permissão, este contrato não fica vinculado à lei, tendo em vista que à época vigorava a vontade das partes. Com o advento dessa lei, o contrato continua vigente pelas mesmas cláusulas conforme estipulado anteriormente. Portanto, os lotéricos que tinham contratos vigentes antes da lei, eles não estão obrigados a adaptar o seu contrato à nova lei. Doutor, até com base nesse tema que está sendo
falado agora. Digamos que eu tenho uma lotérica e eu realizei o meu contrato. E a lei entrou, o meu contrato é de 2010, a lei entrou em vigor em 2013. E estabelecendo várias regras, inclusive, o doutor vai mencionar aí a questão da licitação, que agora é necessário. Mas eu não fiz licitação, meu contrato era antes de 2013, e aí surgiu essa nova lei, né, regulamentando e estipulando várias regras que antes não existiam. Então, meu contrato está preservado, né? As minhas regras, digamos que eu tenho um contrato lá de 30 anos, de 10, de 15, com algumas regras e especificações, isso continua. A lei não vai mudar o meu contrato já em vigor. Doutor, com relação aos contratos já vigentes, à época da publicação da lei, não se aplica às novas exigências. Então, se o lotérico tem um contrato vigente à época da publicação da lei, ele não terá obrigatoriamente que se adequar aos requisitos legais, a não ser que seja uma iniciativa da vontade das partes, a não ser que a Caixa Econômica Federal convide o lotérico para adequar o contrato à nova legislação e ele concorde com essa adequação. Tirando isso, não será obrigado o lotérico a adequar-se à legislação, não terá que adotar os serviços que estão previstos na lei, não terá que verificar o prazo de vigência, que é de 20 anos, conforme o artigo 3º da Lei 12.869 de 2013. Doutor, em relação a isso, quero até tirar uma outra dúvida. O doutor acabou de esclarecer aqui que quem já tem contrato em vigor não vai ter nenhuma alteração, não vai ter nenhum prejuízo, não precisa se readequar às novas regras. E no caso, por exemplo, na hipótese da pessoa ter o contrato dela encerrado no ano de 2014. Então a lei entrou em vigor com as novas regras em 2013, em 2014 acabou o contrato dessa pessoa. Como que fica a renovação desse contrato? Renova pelas regras do próprio contrato ou ela tem que se adequar à nova legislação, aí já teria que fazer uma licitação? Como que ficaria essa questão? Então, doutor, o que a lei previu? Que para os contratos já vigentes não se aplicariam as obrigações previstas na lei. Entretanto, existe a previsão da renovação do contrato na própria lei. E para esses contratos já vigentes, existe a possibilidade da renovação do contrato por 20 anos, que é o prazo estipulado na legislação no artigo 3º já mencionado. Então, para aqueles que estejam com o contrato vigente antes da publicação da lei, se depois da publicação da lei for vencer esse contrato, ele poderá renovar por um período de 20 anos, esse é o entendimento da lei, e então ele renovará o contrato com as mesmas cláusulas, com as mesmas condições. Não terá afetado as obrigações, tendo em vista pela impossibilidade, como dito, da lei retroagir e influenciar nas obrigações anteriormente contratadas. Doutor, até nós estávamos conversando antes aqui de bater esse papo gravado, e como que ficaria? Porque pelo que o doutor está esclarecendo, a lei está sendo utilizada só aquela parte que é benéfica para os lotéricos, a parte que estabeleceu regras mais severas, né? Essa regra não está sendo utilizada. É possível isso? É jurídico? Então, por exemplo, meu contrato acabou, eu vou renovar meu contrato, eu posso utilizar os 20 anos que a lei prevê, e a parte que me obriga a fazer licitação e outras adequações de serviços, eu não vou ser submetido. Isso acontece por quê? Porque o meu contrato estava em vigor e foi antes da entrada da nova legislação, com as novas regras passarem aí a valer. Então, com isso, eu preservo então essas condições de eu renovar meu contrato sem se submeter às novas regras, mesmo encerrando e iniciando um novo contrato? Sim, a lei, neste caso, ela não pode retroagir para cassar ou diminuir direitos já constituídos na lei anterior. Senão estaríamos admitindo aqui que estivesse ferido o ato jurídico perfeito, o direito adquirido das pessoas que já tinham o contrato assinado anteriormente. Então, com o advento da nova lei, ela poderá regular as relações que advirem após a lei. Ela não pode retroagir com relação aos contratos já firmados. Com relação à renovação, como existe
a previsão expressa de que, independentemente de quando foi firmado esses contratos, o lotérico terá direito à inovação por mais 20 anos, neste caso, essa questão legal se aplica aos contratos anteriores. Então, dessa forma, estaria sendo respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e aplicada a legislação. Para os novos contratos, é obrigado que se adote, se verifique todos os critérios legais da nova lei. Ok, doutor. Foi bem bacana aí os esclarecimentos. Doutor, se tiver alguma ponderação final a fazer, fique à vontade. E agradeço aí por essa conversa e sempre que necessitar nós estamos à disposição. Muito obrigado, doutor. Aquele que se sentir ameaçado, no caso de não ser verificado o cumprimento dessa lei, é lógico, ela sempre tem a possibilidade de procurar o Poder Judiciário, uma orientação jurídica, para que possa ver garantido o seu direito, principalmente aqueles que já estavam com o contrato vigente anteriormente à publicação dessa nova lei. Agradeço a todos e até uma próxima. Exposto a uma jornada de trabalho indefinida, por tempo ilimitado. E aí o que acontece na prática? Na prática que eu digo aqui do nosso vídeo, foi uma decisão pela qual um funcionário começou a ter problemas de depressão, um problema clínico, foi diagnosticado